Então, boa noite para todos. Hoje, dia 2 de dezembro, né? Iniciamos mais um mês ontem, quinta-feira, nossa aula de desenvolvimento web. A gente vai fazer aqui a programação usando a programação orientada a objetos dentro do PHP. É um negócio bem interessante porque a gente vai seguir os princípios de construção de códigos orientados a objetos. E facilita bastante na reutilização do código. Então, quando a gente usa essa estratégia aí de construção, vai ficar mais organizado e mais reutilizável o nosso código. Só para a gente saber aqui, de vocês, Pedro, Rafael e Euclides, que estão aqui presentes, quem usou Java ou quem usou a programação orientada a objetos dentro do PHP já? No PHP não. Trabalhei com programação orientada a objetos com C#. Eu usei um pouco, mas foi bem breve, num curso online que eu estava fazendo da Udemy. Legal. A gente vai fazer uma introdução disso hoje, né? Uma coisa bem tranquila. Deixa eu ligar o projetor aqui rapidão. Só um minutinho. E aí? Estava assistindo o jogo? Nada, né? Eu também não tenho conhecimento. Só aqueles focos aí, tudo endoidando. O povo deve estar endoidando os atleticanos doentes. Mas tá certo, né? Ganhou, tem que comemorar mesmo. Tem que ser feliz, pelo menos, por essas coisas. Futebol serve para isso, é para distrair o povo. Dar dinheiro para os donos de boteco. Ó. Mas ele tá piscando. Ó, ficou. Nós estamos na boa hoje, hein? Se ficar roxinho aí, você me fala. Vou configurar aqui. Aí. Vamos lá. Começando a aula de hoje aqui agora. Nosso conteúdo de programação orientada a objetos com PHP. Eu vou mostrar os conceitos básicos para vocês e na aula seguinte a gente vai trabalhar com conexão com PHP orientado a objetos e o CRUD em cima do orientado a objetos, né? Que é um negócio bem diferente também. E ajuda bastante na hora de programar usando o PHP aí orientado a objetos. A tela aqui tá legal. Hoje não tá dando interferência aqui. Mau contato. Vamos lá. Vou colocar a telinha aqui para vocês. Qualquer coisa, vocês abrem o microfone e me chamam, viu? Pode ficar à vontade. Eu vou abrir aqui o Visual Studio Code e vou criar um novo arquivo aqui, ó. Criar um novo arquivo. Vou aumentar aqui um pouquinho o código. Melhor assim. Beleza. Clicar aqui em salvar, né? Ctrl S. Vou criar uma classe aqui.
Coloca aqui, ó, class, pode ser usuário. class.usuário.php. Esse nome desse arquivo que eu estou criando, não necessariamente ele tem que seguir esse padrão. Né? Não tem que ter esse nome class na frente, não tem que ter esse nome ponto usuário depois. Né? Isso aqui eu estou colocando porque fica mais fácil de pesquisar depois. Então, vou deixar desse jeito assim, class.usuário.php. Clicar aqui em salvar. E agora a gente vai construir uma classe usando PHP, né, a programação orientada a objetos. Vocês falaram que, pelo menos, já viram aí programação orientada a objetos, mesmo que sejam com outra linguagem, a gente vai seguir um princípio muito parecido aqui também. O PHP evoluiu bastante depois da versão 3, né, que ele começou com uma pequena orientação a objetos, depois na 4 já foi melhorando isso aí. Na 5 ele já estava maduro e estava bem utilizável dentro da orientação a objetos. Então, o primeiro nomezinho que a gente coloca aqui é class, depois o nome da classe. Então, vou colocar aqui, ó, classe usuário, e vou fechar, abrir chave, fechar chave. Então, a gente está criando o nome dessa classe aqui. O que a gente vai fazer agora? Eu vou criar atributos para essa classe. O que é um atributo dentro da classe? Até interessante vocês me falarem aqui para a gente entender o conceito, porque senão a gente faz só a prática e eu não sei o que vocês entendem do conceito da programação orientada a objetos. Então, o que significa a classe? Vamos lá. Pode ficar à vontade para falar, viu? Uma espécie de objeto. A classe é uma espécie de objeto. É como se fosse um modelo de um objeto, né? É mais fácil a gente falar modelo, né? É uma estrutura padrão. Dentro dessa classe, a gente tem o que a gente chama de atributos, que são características, né, que são as variáveis, e tem os métodos, que são as funcionalidades. Então, se eu pensar, por exemplo, num carro, deixa eu o nome aqui, eu coloquei classe usuário, né? Fica meio esquisito a gente deixar carro, mas tudo bem, pode ser usuário mesmo. Se eu pensar na classe de um carro, qual é um atributo de um carro? O que a gente pode falar que um carro tem atributo? Atributo cor, muito bem. O que mais? O modelo dele também seria modelo, marca, motor, chassi, tudo isso aí é o quê? Propriedade, característica. E quais são as funcionalidades desse carro? Ou seja, os métodos. Andar, ligar, desligar, acelerar, andar não, acelerar, né? Acelerar, desacelerar, frear, parar, isso aí são funcionalidades. Então, o que a gente faz é modelar um objeto a partir de uma classe. Então, é isso que a gente vai fazer com o usuário aqui. Podia até ter colocado esse nome como carro também, mas eu estou fazendo assim como usuário para a gente já desenvolver os exemplos seguintes na próxima aula também. Então, vou colocar aqui, ó, classe, vou colocar aqui, ó, private, nome, private, CPF, private, telefone, private, e-mail. Que negócio de private é esse aqui? Que todas as informações só podem ser acessadas chamando essa classe. Exatamente, tudo bem, Rafael. Isso aí que a gente chama de encapsulamento. Né? Então, a gente está falando que esse atributo, isso aqui é uma variável, tá vendo? É um atributo da classe, ele vai ter acesso privado. Então, somente essa classe que vai poder alterar o valor desse atributo. Então, é uma segurança que você tem quando a gente faz isso. Principalmente quando eu estou fazendo classe de conexão, a gente usa esse recurso aqui, certo? Então, é muito importante a gente
fazer essas separações. Também tem public, né? Só para a gente visualizar aqui, ó. Quais são os outros tipos que a gente tem aqui de encapsulamento? Public e protect. Esse aqui, ó, é protegido, significa que as classes que são herdadas, ou seja, quando a gente usa herança dentro de uma classe, a gente pode acessar esse atributo aqui também. Agora, quanto a public, significa que qualquer classe, né, de qualquer forma, a gente consegue acessar esse atributo. E esses aqui são privados, ou seja, somente a classe tem acesso e a gente não consegue alterar o valor dele de forma nenhuma. Eu vou deixar eles desse jeito para a gente ter um exemplo deles aqui. Vamos ver o que a gente vai fazer. Vamos lá. Então, isso aqui são atributos. Depois, normalmente a gente faz uma chamada de construção, um negócio que a gente chama de método construtor. Vocês já ouviram falar sobre isso? Método construtor é aquele método que é executado toda vez que a gente cria um objeto da classe. Então, é uma execução automática. Dentro do PHP, a gente pode chamar esse método de construct, ou então a gente pode criar uma função com o mesmo nome da classe. Então, eu prefiro fazer assim, fica mais fácil da gente criar. Então, eu coloco assim, ó, function usuário, que é o mesmo nome da classe, então significa que eu estou chamando o método construtor aqui. Nesse caso, o que a gente faz? Está falando que a gente vai executar essa função toda vez que eu criar um objeto da classe usuário. O que a gente pode fazer? Colocar valores para esses elementos. Né? Então, eu vou iniciar valores aqui. Vou colocar aqui, ó, this nome. This nome igual. Depois eu vou colocar aqui, ó, igual. Você coloca, vocês vão fazer o exemplo depois, colocar o nome de vocês. Eu vou colocar o meu aqui, mas quando vocês forem fazer, vocês vão colocar os seus, viu? This nome. Só para a gente iniciar esses atributos. E aqui, ó, this CPF 123 123 123 00. This telefone e this e-mail. Então, o que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou inicializando o valor dessas variáveis. Nesse caso aqui, vocês acham que vai gerar algum erro? Vai ou não vai? Acredito que não. Não, né? Não vai. Porque a gente está acessando os atributos dentro da própria classe, né? Tem passagem de valores aqui dentro do método construtor, algo muito simples que a gente faz dentro de uma classe normal, né? Então a gente consegue visualizar isso aqui, ok? Então vou salvar aqui, ó, Ctrl S, né? Vou salvar a classe, legal. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo arquivo para usar essa classe, né? Porque a classe ela tem que ser criada para ser reutilizada. E aqui, no caso, a gente criou uma classe bem tosquinha por enquanto, mas ela vai ficar legal depois. Vocês vão ver que vai ser bem interessante quando a gente estiver trabalhando com o banco de dados com ela. Vou criar um novo arquivo aqui, ó. E vou salvar também. Vou salvar aqui, ó. Save. Vou chamar aqui, ó, de usuário.php.
Estou usando a mesma pasta que a gente estava usando antes, viu? A DevWeb. Para a gente usar essa classe aqui, uma das coisas que a gente precisa é fazer a inclusão desse arquivo dentro do arquivo que a gente vai utilizar. Então, o usuário, a gente vai usar a classe class usuário. Então, eu vou colocar aqui, ó, require_ons. E vou chamar class.usuário.php. Qual é a diferença do require_ons aqui, ó? A gente até viu na semana passada, né? Quando a gente usa o require, a gente tem a condição de ter erros fatais, ou seja, se der um erro fatal, a gente vai parar a execução do código. E quando a gente tem o once, significa que ele só vai poder incluir uma vez. Se esse arquivo já foi incluído alguma vez, ele não vai ser chamado mais. Então, a gente garante que somente uma vez vai ser executado. Isso aqui é muito interessante para arquivos de conexão também. Agora que a gente colocou essa linha aqui, ó, a gente pode criar um objeto dessa classe. Porque a classe é como se fosse um modelo e o objeto, a gente pode fazer vários objetos dessa classe. Então, eu vou criar aqui um objeto, vou chamar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, usuário 1. Usuário 1, new usuário. Por que new usuário? Porque é o nome da nossa classe, né? Classe usuário aqui, ó. E agora, eu posso fazer o quê? Ó? Quer ver? Ó? Vou salvar aqui só para vocês verem. Vou executar aqui, ó. Tem que abrir uma guia aqui, né? Vou vir aqui, ó, localhost, devweb. Aí eu vou colocar o nome do arquivo aqui, ó. Usuário.php. Ele está aparecendo em branco. Não deu erro, mas também apareceu em branco, né? Por que apareceu em branco? Porque quando eu crio um objeto da classe, ele simplesmente atribuiu valores para esses atributos e não fez mais nada. Então, eu posso fazer a chamada aqui dos atributos. Quer ver, por exemplo, ó, eixo usuário 1 e colocar aqui, ó, nome. E vou imprimir o nome na tela lá, ó. Daniel, apareceu lá, ó. Require_ons, class usuário.php, ou seja, ele vai buscar aqui, ó. Ele vem buscar as informações da classe. Aí ele vê que a gente tem esses valores aqui que foram definidos no método construtor, ou seja, tem valores iniciais para os nossos atributos. E agora eu chego aqui, ó, eixo usuário 1, tracinho nome, né? Aí ele vai mostrar para mim esse nome aqui, ó, Daniel. Aí eu coloco aqui, ó, eixo BR, ok? Opa, eixo BR é só quebra de linha, né? Eixo usuário 1, outro atributo aqui, vamos pegar o próximo atributo que é o CPF. O CPF é protect, né? Protegido. CPF. O que vai acontecer aqui agora, ó? Ele deu um erro fatal. Olha lá. Não posso acessar a propriedade protegida de usuário CPF, justamente por conta desse nomezinho que a gente tem aqui, ó. Quem que pode acessar esse parâmetro, esse atributo aqui? Eu falei com vocês. É uma classe que a gente chama classe filha, né? Que é uma classe que herda essa classe de usuário aqui, ó. Essa ideia de herança, vocês chegaram a trabalhar? Aham. Sim, né? Ótimo. Porque esse conceito aqui é importante para a gente poder fazer essa visão aqui direitinho. Então, ele vai dar esse erro, assim como essas outras aqui, ó. Quer ver, ó? Eixo
usuário 1, tem telefone, né? E tem e-mail. O que vai acontecer nesse caso aqui também? Opa! Vai dar pau, não vai? Na verdade, esse erro do telefone nem vai aparecer, porque é erro fatal lá em cima, ele já vai travar o código e não vai deixar a gente prosseguir. Quer ver? Só para vocês terem ideia, ó. Vou atualizar aqui, ó. Tá vendo? Ó? Mostrou o erro no CPF. Todo erro fatal, ele trava o código, ele não vai. Agora, se eu tiro aqui, ó, vamos dizer que eu vou desabilitar essa linha do CPF aqui, ó. Vou salvar, vou atualizar aqui, ó. Agora, o erro aparece também, só que a linha é diferente, ó. Eu não posso acessar a propriedade privada, telefone. Então, tá dando pau também, ó. Mesma coisa, eu coloco aqui, ó. Agora, vou tirar o telefone. Atualizar a página e dei o erro aqui também. Não posso acessar a propriedade privada, que é o e-mail, né? Então, a gente não está conseguindo acessar essas informações justamente por conta da proteção que a gente tem dentro desses atributos, ok? O que é que a gente faz em toda classe para resolver essas situações? Você sabe? Isso, muito bom. Então, getSet, né, que é o conjunto de métodos que a gente faz para cada atributo, para justamente ter acesso às informações. Então, a gente coloca aqui, ó, eu vou colocar public function get nome. E aqui eu vou colocar um return this nome. Na verdade, aqui, ó, nome ele já é público, né? A gente já consegue acessar. Só que para a gente manter um padrão aqui, eu vou fazer o dele também. Public function get CPF. CPF está travado, né? Porque está protegido. E agora eu vou dar um return this CPF. CPF. E agora a gente vai dar um public function get telefone return this telefone. Vocês podem até copiar e colar e vai alterando os nomes para ficar mais fácil, né? Tem alguns editores que já até fazem isso aqui para a gente, só que é interessante a gente treinar isso aqui justamente para ir gravando. Depois que tiver tranquilo, a gente não tiver errando isso aqui mais, vocês fazem isso de forma mais direta mesmo. Vou pegar os editores que já colocam o getSet lá direto. Então, a gente criou os métodos get aqui para cada atributo. Get nome, get CPF, get telefone, get e-mail. Então, nesse caso aqui agora, ó, eu estou atualizando a página, está dando erro ainda. Por quê? Porque nessa página que está usando a classe, a gente ainda está tentando acessar diretamente esses atributos. Só que aqui agora a gente vai colocar um eixo usuário 1, vou colocar aqui, ó, get CPF. É o método, né? Vou salvar e vou atualizar a página. Ó, o número do CPF apareceu. Só que agora deu erro no telefone. É normal porque a gente vai mudar aqui, ó, para get telefone. Vou salvar, atualizar a página, ó, o telefone apareceu. E agora eu dou um get e-mail. Vou salvar, vou atualizar a página e ele aparece aqui também. Beleza? Então, a gente consegue perceber a grande
utilidade desses métodos GET, porque a gente consegue ter acesso direto a esse atributo, né? Porque dentro do acesso direto não, né? Vamos dizer que a gente tem que passar para dentro do método para ele retornar para a gente o valor. Aqui eu consigo acessar, por quê? Porque esse atributo ele está público. Então a gente consegue, inclusive, alterar o nome a partir desse código aqui, ó. Então, se eu chegar aqui, eu fizer isso aqui, ó, usuário 1, nome é igual a José, o que vai acontecer aqui, ó? O nome vai ser alterado, certo? Então, a gente consegue alterar o nome diretamente aqui no atributo. Isso nem sempre é legal, né? Dependendo daquilo que a gente está fazendo, nem sempre é legal. Então, por isso que a recomendação é mais usar privado dentro aqui das formas que a gente tem aqui de encapsulamento desses atributos. Uma coisa que a gente não colocou é o set, né? O set, ele serve para alterar o valor dos atributos. Ele tem uma formação bem padrão, que a gente faz mais ou menos assim, ó. Public function set, o nome do atributo, value, né, que é o parâmetro de entrada, que vai ser o novo valor, e a gente coloca o nome do atributo, nome é igual a valor. Simples assim. Os outros, eles também seguem o mesmo padrão. Então, get set não tem muito segredão, é sempre a mesma coisa. Código reutilizável, né? Vocês estão vendo que a gente está usando return, alteração direta do valor, é um negócio mais profissional na hora de fazer a programação do código. E no final das contas, isso aqui realmente agiliza bastante, principalmente porque a manutenção do código ele fica muito melhor, né? Para alterar o código depois, muito mais fácil. E hoje tem vários frameworks também, né, que já utilizam esse tipo de linguagem, a linguagem orientada a objetos, então é até interessante aprender mesmo como é que funciona essa forma de construção de código aqui. O que acontece? Ó, esses métodos que a gente tem igual telefone, e-mail, são privados, mas como a gente tem esse set público, a gente consegue alterar os valores desses atributos, certo? Então, tem flexibilidade aqui para a gente fazer a alteração. Se a gente não quiser permitir a alteração de valores dos atributos, a gente não coloca o set, só coloca o get. Né? O get, né, a maioria das vezes, a gente pode colocar tranquilamente, sem problema nenhum. Igual o telefone, por exemplo. Ó. O telefone eu não consigo fazer igual eu fiz com o nome aqui. Ó. Tem o CPF também, né? Usuário 1, coloca aqui, ó, telefone igual 38, papapá. Não consigo fazer isso, ó. Vou salvar aqui, ó, atualizar e vai dar erro. Justamente porque é uma propriedade privada, né? O encapsulamento não deixa que a gente grave essa informação. Então, para a gente mudar esse telefone, a gente precisa usar o set
método aqui, ó, e jogar o novo valor. Jogar o novo valor. Quando a gente executa isso aqui, na hora que ele for imprimir o telefone, ele já vai imprimir o telefone novo. É porque ele vai conseguir acessar lá a propriedade, olha lá, ó, conseguir alterar o valor. A gente consegue mudar os atributos privados também, desde que a gente crie uma função set para cada um deles, né? Isso aí vai depender do caso, viu, gente? Não vai servir como regra geral, não. Outra coisa que pode acontecer também são variáveis de inicialização, né? Por exemplo, a gente pode criar um novo usuário a partir de variáveis específicas. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar aqui que eu vou receber o nome, vou receber CPF, vou receber telefone e vou receber também e-mail. Onde que eu estou colocando isso aqui? Ó? No método construtor. O que significa isso aqui? Ó? Eu vou salvar aqui, ó, vou atualizar. Quando eu entro aqui, atualizo minha página, ele está falando que eu preciso de 4 argumentos para criar esse usuário. Eu não passei nenhum argumento e ele está precisando exatamente de 4 argumentos. Que argumentos são esses? São essas variáveis que eu coloquei aqui, ó, nome, CPF, telefone e e-mail. Porque como eu coloquei um usuário padrão, né? E a classe, normalmente a gente tem que criar ele de forma genérica, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, coloco aqui, ó, em vez do nome definido, eu chego e coloco o nome. A classe ela tem que ser mais genérica possível, viu, gente? Então, o que às vezes o pessoal acha difícil na construção é deixar uma classe genérica, mas isso é tranquilo, é só questão de prática mesmo. Olha lá, ó. Eu tiro os valores aqui e vou colocar o nome das variáveis. Então, o que acontece aqui agora? Ó? Vou salvar, ó. Vou salvar. Salvar aqui, vou atualizar. E aqui está dando a mesma coisa, nessa página aqui que eu estou usando a classe. Por que ainda continua dando erro? Porque quando eu estou criando o objeto dessa classe, eu não estou passando o quê? Os atributos, certo? É isso que está faltando, gente? Olha o erro aqui. Isso. Ó. Eu acho que sim. Isso, é isso mesmo. Então, nesse caso, o que a gente faz? Na criação aqui desse objeto, a gente coloca primeiro o nome, José, depois o CPF de José, e depois as informações de telefone e e-mail. Deixa eu salvar assim por enquanto e vou atualizar. Ó. O que está dando aqui? Ó? Apareceu erro novamente. Por que apareceu erro novamente? Porque ainda está faltando o quê? 2 atributos para passar. Então, ele está identificando aqui ó, que ele passou 2, só que ele precisa de exatamente 4. Então, ele não consegue avançar aqui ainda. Aí o detalhe, ó, na hora da criação da classe, a gente tem que ser esperto o seguinte, que às vezes a gente tem que criar um valor padrão. O que é o valor padrão? Um valor que eu não colocar nada. Aí eu coloco aqui, ó, igual, abro, fecho aspas, igual, abro, fecho aspas. Vou salvar aqui, ó, e vou atualizar a página aqui agora. E agora ele já reconhece esses valores. Na verdade, o que? Ele usou um valor padrão. Então, quando não existe valor passado, igual eu não coloquei nem telefone nem e-mail, ele vai pegar esse valor padrão aqui, ó.
em branco. Aqui em branco. Então, vamos dizer que eu estou falando ó, que nome CPF é obrigatório. Então, eu tenho que passar esses valores na hora da criação desse usuário. E nome e telefone e e-mail é como se fosse opcional. Deu para entender, gente? A ideia aqui, ó. Então, toda vez que eu vou construir, né, criar um usuário, um objeto de usuário, eu preciso colocar o nome e o CPF. Telefone e e-mail é opcional. Então, a gente coloca eles dessa forma aqui, ó. Telefone vazio, e-mail vazio. Se eu adicionar valor para telefone, ok, ele vai pegar. Agora, se eu não adicionar, não tem importância, né? Ele vai passar do mesmo jeito. O telefone, inclusive, ele adiciona depois aqui, ó. Ele adiciona depois. E pode fazer também, né? Igual adicionei depois, eu posso adicionar depois o que também? O e-mail. Agora tem e-mail, então eu vou colocar aqui, ó. josé@email.com. Ponto e vírgula. Esse número de telefone que eu tô achando que tá grande. 991 tantan tan tan. Acho que agora fica dentro do padrão. Olha lá, ó. José, CPF José, telefone e e-mail. Beleza, né? A gente visualiza aqui, ó, um negócio legal, né? A gente percebe aqui que é bem interessante aqui a forma de construção orientada a objetos. Ela é mais profissional, né? Vamos dizer assim. É um código bem profissional. Então, vamos lá. No caso aqui, ó, para a gente testar essa variável protect, né, o que a gente teria que ter? Uma herança dessa classe. Né? Então, a gente teria que criar uma classe que herda essa outra aqui, a classe usuário. Aí sim a gente podia testar mais ou menos como isso aqui funciona. A gente pode fazer isso aqui também. Tá dando para entender isso aqui, né, gente? O código está bem tranquilo, pelo menos. Uhum. Depois eu vou passar para vocês, vocês vão ver direitinho como é que funciona a estrutura de toda classe. Ela é desse jeito aqui também. Não tem muito segredo, não. Só uma dúvida. Uma classe herdada de usuário, ela pode acessar o campo protect diretamente? Pedro, seu áudio está chegando bem baixinho aqui. Acho que eu estava com a mão. Melhorou? Melhorou. Uma classe herdada do usuário, ela pode acessar aquele campo protect ali diretamente ou precisa fazer através dos métodos também? Sim. O atributo protect que a gente tem aqui, ele pode ser acessado pela classe que herda a classe usuário. Então, é possível sim. A gente pode acessar ele diretamente, igual a gente pode fazer com o nome aqui em qualquer momento. Né? Então, o nome está público, então a gente pode alterar o nome em qualquer momento aqui. Não precisa chamar nenhum método que a gente tem aqui dentro. Então, vou criar uma extensão dela aqui, né? Uma classe que herda. Então, essa é a classe principal, classe usuário. Né? Normalmente é exatamente isso aqui, não tem muita firula, não tem muita coisa, não. Né? O que a gente faz, depois vocês vão ver, criar uma classe de conexão com o banco de dados, e a partir dessa classe de conexão a gente vai fazer as inserções, atualização de dados diretamente do banco de dados. Vai ser bem legal. Igual o nome aqui, ó, a gente só está conseguindo executar isso aqui porque é público, viu, gente? Se a gente colocar
aqui, ó, por exemplo, o CPF não vai rodar aqui, ó. Só para vocês verem, ó. Olha lá, dá erro, ó. Agora vamos lá. Vou criar uma classe que herda a classe usuário. Como é que a gente faz isso? Criar um arquivo novo. Usuário. Aí vou colocar aqui, ó. Salvar. Administrador. .php. Administrador.php. Então, vou colocar aqui, ó, require ons, para a gente incluir a classe usuário, né? Class.usuário. Aqui eu vou escrever aqui, ó, class administrador extends usuário. É o nome da classe nossa aqui, ó. Ok? Esse extend aí significa o que, gente? É justamente a gente está herdando tudo o que essa classe usuário tem. Então, administrador vai ser uma classe filha, né? A classe filha de usuário. Vou colocar um método construtor, que é sempre interessante a gente colocar um método construtor nas classes, function administrador. Dentro desse método construtor, eu vou adicionar aqui, ó, parent usuário. Ele tá já sei. Ele tá pedindo os argumentos aqui, ó. Meu editor tá bem inteligente. Ele já tá falando assim, ó, 2 argumentos esperados, nenhum encontrado. Então ele tá pedindo aqui alguma coisa a mais, certo? Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou. É interessante. Eu vou chamar, né? Vou chamar. Qual que é o nome? CPF, telefone, e-mail. Só que aqui eu vou criar outra senha que chama perfil de acesso. Aqui eu vou colocar um outro atributo dentro dessa classe, né? Perfil de acesso. Eu posso criar outros atributos dentro de uma classe filha, né? A classe que eu estou estendendo aqui. Então, aqui eu vou colocar essas variáveis justamente para a gente receber valores dentro dela aqui. Nome e CPF vão ser obrigatórios também. Pensando exatamente igual lá a que a gente já tinha visto. Perfil de acesso eu também vou deixar como se fosse obrigatório. Tirar ele aqui, ó. E aqui eu vou jogar aqui, ó, os parâmetros, ó, nome, CPF, telefone, e e-mail.
que são os 4 parâmetros que eu passo para essa classe aqui, né? Então, nome, CPF, telefone e e-mail são os 4 parâmetros que a gente passa para ele. Agora, a gente consegue usar essa classe 100% aqui, ó. Então, o que é comum, igual nome, CPF, telefone e e-mail, a gente vai passar para essa classe aqui. Agora, o que é adicional, igual, por exemplo, perfil de acesso, a gente já não passa mais, certo? Então, aqui, ó, por exemplo, ó, eu venho aqui e coloco assim, ó, this perfil acesso é igual perfil de acesso. Perfil de acesso aqui, ó. Vou criar uma função aqui pública, né? Public function get perfil acesso. E aqui eu vou dar um return this perfil de acesso. A gente vai conseguir acessar esse perfil aqui, né? O perfil é como se fosse assim, qual tipo de acesso que esse administrador tem. Acesso total, acesso parcial, a gente vai colocar um valor aqui. A gente pode chamar isso no construtor aqui desse método, né? Como que eu consigo testar aqui, ó, essa questão do protect aqui do CPF? Eu vou tentar, quer ver, ó? Eu vou tentar aqui fazer a seguinte coisa. Eu vou, dentro do método construtor, eu vou colocar assim, ó, eixo. Isso aqui não é recomendado fazer, eu só estou colocando para a gente testar, viu? Eixo. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, U é igual new usuário, não, assim não. Acesso protegido, né? Peraí. Vou colocar aqui, ó, public function colocar aqui, ó, altera CPF. Altera CPF. Valor. Peraí. O acesso dele não vai ser assim, não. Vou lembrar aqui como que a gente acessa esse método protegido do CPF aqui diretamente. Assim não vai ter acesso direto, não. Deixa eu só comentar aqui, ó.
fora da classe aqui, para a gente não precisar criar um novo arquivo, né, eu vou colocar aqui, ó, ADM é igual a new administrador, ADM igual CPF. Fechou. Só que eu tenho que colocar o nome e o CPF, né? Vou colocar o nome aqui, ó. João. CPF para João, 999-888-777-99. Deixa eu ver o que vai dar isso aqui. Deu erro, né? É a vírgula depois de e-mail. Logo recebe vazio em cima. Tem isso aqui e tem um perfil de acesso também que ele está pedindo. Quer ver? Mas vamos rodar aqui. Ele vai dar pau mesmo, porque tá precisando desse parâmetro aqui, ó. Só para a gente ver. O usuário tá aqui, tá ok. Administrador.php. Vou rodar aqui, ó. Tá dando, falando que eu preciso passar 3 argumentos, eu passei 2 só. Então, eu já sabia que ia dar isso, né? Agora, eu vou colocar o perfil de acesso aqui. Perfil de acesso, vou colocar aqui, ó. Total. Então, full, né? Que é mais comum de aparecer aí nos termos de identificação do sistema. E ele está dando aqui, ó, não posso acessar o método protegido CPF. Ele também está dando erro aqui diretamente aqui. Por que ele não está dando o acesso do administrador para o CPF aqui? Porque a forma de acessar, ele não é exatamente assim. Quer ver? Deixa eu ver um negócio aqui, ó. Public function. Tem um detalhe aqui, ó. Se eu tentei acessar o CPF aqui, é protegido, certo? Aqui tem o get CPF. Mesmo que está na outra classe, eu consigo acessar ele aqui desse jeito, viu? O get CPF eu consigo acessar aqui, ó. Opa. Faltando aqui, né? Olha lá, ó. Ele mostra o CPF lá, ó. Então, assim, eu não escrevi ela diretamente nessa classe de administrador, mas o usuário tem, então consigo estender qualquer desses métodos aqui para dentro dessa classe de administrador. Mas vamos fazer o teste bonitinho aqui, ó. Deixa eu tentar criar aqui ó, uma outra classe. Vou colocar aqui, ó, public function. Public function mostra CPF. Isso aqui a gente já sabe, né? Mas é só para a gente ver aqui como que ele vai aparecer. E vou colocar aqui, ó. Cara, deixa eu ver. Self. By parents. Não, self é no Python, né? Tô viajando aqui. Caramba.
Me ajuda aí. Quer ver, ó? Para eu acessar diretamente esse atributo aqui, ó, o que eu preciso fazer? This. Não é isso não. Ele também não reconhece self. Issue ADM mostra CPF. Quer ver? Acessando atributo protect PHP. Eu esqueci aqui quando, igual a gente tá pelo método lá a gente consegue, né? Só que eu estou querendo pegar ele aqui direto, quer ver, ó? Classe pai é protegido, classe filha extend pai desprotegido. Acessar atributo protegido. Engraçado, ele tá colocando só diz aqui, ó. Vou rodar como diz, né? Então deve ser isso. Deve ser diz mesmo. Olha lá, ó, diz CPF. Esse diz CPF é para representar esse aqui, né? Teoricamente, se eu tivesse privado, ele não ia rodar. Mas como ele está protegido, agora deve dar certo. Quer ver? É isso mesmo. Deixa eu só atualizar aqui, ó. Mostrou lá, ó. Então, esse mostra CPF aqui, ó. Estou acessando a partir da classe que está estendendo aqui, né? O usuário, administrador. Agora, se eu faço uma outra classe aqui, ó, quer ver? Outro método aqui, ó, público function. Isso aqui vai dar erro. Mostra telefone. E dou um return bis telefone e vai dar pau. Porque o telefone aqui é privado, né? É só para a gente ver aqui essa questão dos níveis de acesso, ó. Vamos lá. Fechou. Deu um raio aqui violento. Mostra telefone. Aqui vai dar pau, ó. Engraçado que ele não está nem reconhecendo ele, ó. O diz telefone, ele não reconhece. Olha lá, ó. Está falando que a propriedade é indefinida, ó. Então ele nem visualiza. Deixa eu mudar esse telefone aqui para protegido, para ver, ó. Protected. Vou atualizar aqui, ó. Ele não mostrou nada agora. Por que não mostrou nada? Porque a gente não jogou telefone para ele, né? A gente não iniciou telefone pro João. Vou colocar o telefone para ele aqui, ó. Olha lá, agora aparece, ó. Cheio de coisinha. Private. Olha lá, ó. Private nem acha.
Entendi. Esse aqui realmente não passou batido, eu não estava lembrando aqui agora, estava indo lá no Python, no Self, não sei o quê, porque é o que normalmente a gente coloca para ter acesso a esses tipos de elementos protegidos, né? Mas aqui a gente usa o DIS mesmo. Então, DIS CPF, ele vai buscar o elemento protegido e vai conseguir acessar. Agora, se ele tiver privado, ele, como a gente viu aqui, nem reconhece a propriedade. Então, aqui, por exemplo, a gente não pode ter, né? Ele não funciona desse jeito, dá pau. Eita, mostra o telefone aqui. Ah, tá. É isso aqui. Como dentro da classe usuário a gente tem os sets, né, os set nome, set CPF, set telefone, set e-mail, a gente consegue alterar os valores desses atributos a partir desses métodos, viu, gente? Então, assim, mesmo o privado aqui, igual a gente viu, a gente ainda consegue acessar a partir desses métodos públicos aí que foram criados. Então, se eu chamar aqui, por exemplo, ó, ADM 7 e-mail, que eu não coloquei, né? Aqui, ó, João, arroba, e-mail.com. E aqui a gente colocar um eixo ADM get e-mail, a gente consegue acessar essa informação. Ó. A gente atualiza a informação na classe e consegue acessar também. É bem legal, o negócio é fazer, né? É pegar para fazer, igual vocês estão com esse desafio do cookie. Mas é de boa. Dá para fazer tranquilamente. Deixa eu pegar aqui também o get perfil de acesso. Lá, full. Orientação objetos PHP é bem interessante também. Olá. Legal. Então, o métodos e atributos. Só para a gente ver aqui, mas com certeza isso aqui vai acontecer. Quer ver? Ó, se eu alterar um atributo nome direto, isso aqui vai acontecer também, né? Isso aqui vai alterar. Opa, tem que imprimir, né? Fechou. Deu erro ali também. Eixo get nome. Ele vai conseguir alterar aqui facilmente porque o atributo é público, né? Então lá, ó, a gente consegue visualizar isso aqui. Essa situação aqui, gente, da forma que vai apresentar cada atributo depende da situação. Vocês estão vendo que quando o atributo está público, a gente tem uma liberdade maior. Por outro lado, dependendo do que a gente estiver fazendo, isso aí pode ser ruim. Né? Mas facilita. Pelo menos para o programador ali fica mais fácil de fazer as coisas. Ok? Vocês querem perguntar alguma coisa aqui sobre isso? Por mais que eu passei para vocês o básico aqui, ó, é esse básico que a gente faz o restante das coisas.
Eu acho que tá beleza. Dá uma praticada depois e fixar tudo. É isso aí. O, os arquivos eu vou passar para vocês também, né? E vocês vão dar uma olhadinha para a gente treinar depois, né? Vocês podem continuar fazendo exercícios seus aí, né? Como eu falei, esse desafio da lista de cookies é para todos. E agora a gente vai trabalhar com a classe de conexão do banco de dados, mas vai ser na próxima aula, né? No dia 9. Aí a gente já vai fazer as coisas mais interessantes aqui com a classe, né? A gente vai pegar, por exemplo, a classe de usuário e vai fazer aquelas operações CRUD junto com a classe de conexão. A gente já grava as informações dentro do banco de dados usando ela aqui, né? Faz o formuláriozinho, vai fazendo lá esse negócio rodar desse jeito. Vai ficar legal. Mas é isso aí. Essa aula de hoje, para mim, foi novidade, porque eu só tinha usado essa parte de orientação a objeto com a conexão com o banco de dados mesmo. A maioria faz isso. Só usa a classe de conexão. O restante fica todo bagunçado no código, né? O mini curso que eu fiz mesmo, eu só entendi mesmo a parte do PHP com banco de dados e HTML e CSS, que era mais fácil, e o JavaScript que eu já sabia. Uhum. Isso aqui é tranquilo também. Vocês vão pegar de boa. Beleza, então, gente. Boa noite para vocês e tudo de bom aí para vocês também. Valeu, Daniel. Boa noite. Boa noite. Boa noite.